Amém, amados irmãos, irmãs e amigos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de compartilharmos com vocês o artigo do jornal Árvore da Vida. Amém? E eu vou compartilhar com vocês, esse é o JAV 342, amém? E o título da mensagem, do artigo que eu vou compartilhar com vocês é Volte-se para Deus, baseado no livro de Malaquias. É um título bastante sugestivo, não só para nós que já cremos no Senhor, mas também para aqueles que não creram, mas principalmente para aqueles que já ouviram o chamado do Senhor e está em alguma situação não muito adequada. Então é uma oportunidade para nós nos voltarmos ao Senhor e atender realmente o chamado de Deus para nós. É interessante nós vemos que uma das primeiras palavras que o Senhor disse ao homem, como promessa no Antigo Testamento, lá em Gênesis 1, é sobre bênção. Então Deus criou o homem e os abençoou. Então a primeira coisa que o Senhor fala para o homem e para a mulher ali no Jardim do Éden são palavras de bênção. Mas a última palavra do Antigo Testamento, aí nós podemos ler em Malaquias capítulo 4, versículo 6, o Antigo Testamento, vamos ler só a última palavra desse versículo. A última palavra dita aos filhos de Israel é maldição. Então Deus inicia falando ao homem sobre bênção, o Senhor o abençoou, e aqui nós vemos que a última palavra é maldição. Então nós vemos que do início ao fim do Antigo Testamento, o Senhor foi de um extremo ao outro, ele foi da bênção à maldição. Senhor Jesus. E Malaquias, aqui no caso, ele foi um dos últimos profetas a falarem, a serem o canal de Deus para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele viu vários milagres, viu várias ações de Deus para aquele povo, viu como Deus o amou o povo de Israel, fez promessas a este povo, mas ainda assim, de várias formas, o povo se desviou do caminho do Senhor. E aqui o Senhor usou esse profeta para falar palavras sobre a vinda do Senhor, sobre o juízo do Senhor contra os perversos e também fazendo um último chamado ao arrependimento. Isso, cai como uma luva para nós hoje. Hoje o Senhor também está nos usando para fazer um chamamento, porque a volta do Senhor já está próxima. Nós sentimos no Espírito que o Senhor Jesus ele está para voltar. E hoje é uma oportunidade que o Senhor está fazendo um chamamento final para mim e para você, para nós nos voltarmos a Ele. Um chamamento de arrependimento, porque a volta do Senhor está próxima. Louvado seja o Senhor. Então, cerca de 80 anos antes das profecias de Malaquias, 2 outros profetas do Senhor falaram ao povo de Israel, que foi Ageu e Zacarias, e depois disso, o povo de Israel ele se arrependeu, ele voltou, mas menos de 100 anos, 80 anos depois, eles já voltaram a praticar as mesmas coisas, já estavam frios espiritualmente, já estavam apáticos às coisas de Deus e já estavam desobedecendo, já estavam saindo do propósito e do caminho de Deus, amém? Senhor Jesus. E com esse relaxamento espiritual, com essa decadência moral, com tanta violência, desonestidade, a falta de compromisso com as coisas de Deus, então Deus mandou o profeta Malaquias para falar ao povo, amém? Vamos ler no primeiro capítulo de Malaquias, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Malaquias 1, versículo 1 e 2. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Então aqui nós vemos que o povo, ele já duvidava do amor de Deus para com eles. O Senhor afirmou, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas eles diziam, em que nos tem amado? Então isso é um tipo de frieza onde a pessoa já não acredita no amor de Deus. A pessoa já não busca a Deus para se sentir amado. Ele não importa o amor que Deus tem por ele. Nós vemos que a situação de hoje da humanidade é justamente essa. As pessoas não creem no amor de Deus. Elas não creem na obra que Jesus fez naquela cruz.
E é pior que isso, que até mesmo os vários cristãos já não têm essa intimidade com Deus de sentir o amor de Deus. Então ele se sente jogado, largado, ele se sente uma pessoa não amada. Mas pelo contrário, o Senhor nos dá essa certeza. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Isso é uma palavra que está no Antigo Testamento, foi direcionada ao povo de Israel, mas o Senhor está falando ela para você hoje, amado. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então creia que Deus te ama. Independente da sua situação hoje, Deus te ama, aleluia. Ele tem nos amado, são tantos livramentos que nós recebemos, de tantas coisas, né? Em cada pequeno detalhe, em cada livramento, em cada provação, o Senhor tem nos amado. O problema é que muitas vezes nós não damos graças a Deus por isso. Às vezes nós estamos com o coração tão fechado que nós não conseguimos enxergar o tanto que o Senhor nos ama, o tanto que o Senhor nos guarda em vários momentos. Até mesmo ao sair para o trabalho e voltar para casa em segurança, muitas vezes nós não agradecemos o Senhor pelo cuidado que Ele teve para conosco nesse dia. Nós acordamos, fazemos todos os nossos deveres, dormimos de forma tranquila, mas não temos a capacidade de agradecer a Deus pelo amor que Ele tem conosco. Então, que o nosso coração não seja duro a tal ponto, amados, de nós virarmos para o Senhor e falar: Senhor, em que o Senhor tem me amado? Ó Senhor Jesus. Então, não vamos duvidar do amor divino. Amém? Agora vamos ler também do versículo 6 ao versículo 13. Amados, eu peço bastante encorajamento de vocês, um coração bastante alegre, porque nós vamos ler vários versículos, amém? Versículo 6 ao 13. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar aí, porque já tem várias coisas para nós compartilharmos aqui. Aqui o Senhor, Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, mas aqui o povo de Israel já não tinha honra para com o Senhor, já não tinha respeito para com o Senhor, como fala no versículo 6. Aqui fala que os próprios sacerdotes não honravam o nome do Senhor, eles desprezavam o nome do Senhor, né, pronunciavam o nome de Deus em vão. Olha que situação que o povo de Israel estava, né, nesse momento aqui do Antigo Testamento. Então o próprio Senhor cobrou, eles não respeitavam o Senhor, eles não tinham reverência para com o Senhor, eles não tinham temor para com o Senhor, para com a palavra, eles não estimavam Deus como Pai. Olha que situação. Então às vezes, né, nós não temos Deus como nosso Pai, nós nos preocupamos com tanta coisa, mas nós esquecemos que nós temos um Pai. Isso é não dar valor ao nosso Pai. Isso é muitas vezes nós não respeitamos a vontade do Senhor, não respeitamos o falar do Senhor. Muitas vezes nós desfrutamos da palavra de qualquer maneira, invocamos o nome do Senhor de qualquer maneira, nós cuidamos da nossa casa de qualquer maneira, cuidamos do local de reunião de qualquer maneira. Isso tudo é desrespeitar o Senhor. A palavra chega até nós, mas nós a tratamos de qualquer maneira, e isso é desrespeito ao Senhor. Ó Senhor Jesus, então acontece algo, você precisa invocar o nome do Senhor para Ele te tirar daquela situação, para que Ele te tire daquela profunda cova, mas não, você despreza o nome do Senhor, acha que é em vão você invocar o nome do Senhor. Então, amados, não vamos cair nessa situação. Aqui fala sobre o sacrifício, oferecer no altar. Então aqui eles ofereciam pão imundo, eles ofereciam animal cego, animal coxo, animal enfermo, e nós sabemos que o sacrifício era com um animal perfeito. Tinha que ser um animal sem defeito algum naquela época.
E aqui eles apresentavam qualquer forma. Ora, olha como era o tratamento deles para com Deus. Olha como era a aproximação do povo de Israel nesse momento do Antigo Testamento. Olha como era a aproximação deles para com Deus. Amado, como que é a sua aproximação com Deus? O que você tem oferecido a Deus? Você tem oferecido o seu melhor para Deus? Ou você tem oferecido pão imundo? Você tem oferecido animal cego, animal coxo, animal enfermo? E aqui no versículo 8 ainda é mais forte. Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá agrado de ti e te será favorável? Ou seja, ao governador, ao homem, eles ofereciam o que era melhor para o homem, mas para Deus o que era pior. É assim que nós temos feito, amado. O que é melhor você gasta no mundo, mas para o Senhor você dá o resto. O seu melhor vigor, o seu melhor tempo, você gasta no mundo e o resto que sobra você oferta ao Senhor? Não vamos dizer só questão material, mas vamos ver o que é o de mais precioso que você pode oferecer para Deus, que é o seu coração, que é o seu tempo. Você oferece o seu melhor para o Senhor? Ou você gasta o melhor que você tem no mundo e o que resta você dá ao Senhor? Isso deixa o coração do Senhor triste. Isso é desrespeito ao Senhor, isso é falta de honra para com o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos ler agora do versículo 9, vamos continuar a leitura, do 9 ao 13. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Aí na hora que a gente precisa, na hora que a gente suplica o favor de Deus, aí nós queremos nos aproximar, mas com coisas falhas, com coisas imundas. Tomar houvesse, versículo 10, tomar houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Senhor Jesus, irmão, amados, ao elaborar essa palavra, ao ler o artigo, ao desfrutar do livro de Malaquias, eu vejo o quão enganoso é o nosso coração e o quão perigoso é nós não nos envolvermos diretamente com o serviço e com a igreja. Quando nós não nos envolvermos de coração com a igreja e com o propósito de Deus, nós ficamos ali, ao redor, nós não nos envolvemos no centro da vontade de Deus, mas eu fico ao redor ali olhando os irmãos servindo, fico olhando as coisas acontecerem, mas eu não faço nada. Isso é perigoso, amado, porque isso vai me levar a servir o Senhor de qualquer forma. Vai me levar a oferecer ao Senhor qualquer coisa. Vai me levar a falar aqui no versículo 13, e dizeis ainda, que canseira. Irmão, quão triste é uma pessoa vir numa reunião, ouvir uma palavra e falar essa palavra de novo, que canseira dessa palavra. Que canseira daquele irmão. Que canseira eu entrar no YouTube e ouvir mais mensagem, a mesma coisa. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor guarde o nosso coração, amados. Que nós não fiquemos cansados das coisas do Senhor. Aqui o povo de Israel chegou num ponto que eles estavam cansados de servir a Deus. E para nós, amados, não há outra coisa na face dessa terra que seja mais gratificante ou que tenha uma importância real do que servir a Deus. Eu e você, nós fomos chamados para servir ao Senhor. E se isso se tornar uma coisa cansativa para nós, nós estamos aqui em vão. No momento que nós nos sentimos cansados do serviço, da igreja, da palavra, é porque o inimigo já nos laçou para o lado dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor tenha misericórdia de mim nessa noite e de você, amado, que se sente preso. Você está cansado da vida da igreja, cansado da palavra, cansado do falar atual. Posso orar por você? Você está cansado disso, amado? Então volta ao Senhor. Hoje é mais um chamamento ao arrependimento. O Senhor está te chamando para voltar para Ele, aleluia. Porque o Senhor, Ele te ama. Nós lemos, foi um dos primeiros versículos. Porque eu tenho vos amado, o Senhor falou isso. Em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Primeira frase é, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o Senhor está falando isso para você agora. Eu vos tenho amado. Por isso, volta, irmão, volta. Você, ainda que não conheceu o Senhor, mas está nos assistindo a primeira vez, ou já assistiu outra mensagem, ou você recebeu esse link de algum irmão da igreja, você está nos assistindo a primeira vez, eu te peço, amado, volte o seu coração para Deus. Independente da sua situação agora, volte-se para Deus. Aqui o povo de Israel estava numa situação degradável, mas ainda assim a primeira coisa que o Senhor falou, o Senhor não acusou, né? Antes de falar de tudo que o povo de Israel estava fazendo, a primeira coisa que o Senhor deu certeza para eles é: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, independente da sua situação, o Senhor te ama. Ele quer que simplesmente você volte ao coração, volte o coração para Ele. Amém? Não achemos, irmãos, cansativo é o mundo. O mundo, sim, ele te suga a sua alegria, suga o seu dinheiro, suga o seu vigor, suga a sua esperança, suga a sua alegria. Amém? Vem a pandemia, se você não estiver firme na palavra, você vai se sentir cansado, sem esperança, sem alegria, com depressão, com ansiedades, com medo. Senhor Jesus, mas o Senhor te chama de volta, amado. Ele fala que te ama, Ele te quer de volta. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler mais alguns versículos, vamos ler o capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Perdão, amados, vamos ler o versículo 2, versículo 7 e 8. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amado, você é um mensageiro do Senhor dos Exércitos? Eu sou um mensageiro do Senhor, aleluia. Quando o Senhor me salvou, Ele me escolheu como um instrumento para levar a palavra dEle a todas as pessoas. Assim como Paulo teve a esperança de ser chamado de instrumento, escolhido por Deus, nós também fomos escolhidos como instrumentos para levar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 8, amados. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está falando do sacerdote. O sacerdote ele já estava desviando o caminho. E pela instrução dos sacerdotes, tendes feito tropeçar a muitos. Amados, o Senhor nos chamou hoje para sermos os sacerdotes dele. Qual que é a função do sacerdote? É apresentar o homem a Deus. Então o sacerdote, quando ele apresenta o homem para Deus, ele está levando o homem até Deus. E aqui nós vemos que os sacerdotes nessa época, ele estava fazendo o contrário, a instrução dele era errada. Deus os colocou para que os homens procurassem a instrução dos sacerdotes, ou seja, os homens procuravam servir a Deus por meio de sacerdote, procuravam o caminho de Deus por meio do sacerdote. Era o sacerdote que ensinava como servir a Deus. Mas como que é o seu testemunho, amado? Você coopera para que as pessoas sirvam a Deus? Para que as pessoas procurem a Deus? Ou a sua instrução é o contrário? O seu testemunho afasta ainda mais as pessoas de Deus. Porque o que nós vemos é que muitas pessoas afastam de Deus porque elas têm um certo tipo de implicância com o cristianismo. Porque, infelizmente, que o Senhor nos cubra com sangue, que o Senhor cubra todos os irmãos, todos aqueles que já foram salvos, que o Senhor os cubra com sangue.
Mas tem alguns irmãos que dão um testemunho inadequado, e isso fecha o coração das pessoas para receber o evangelho. É o que acontecia com o sacerdote nessa época. Em vez da instrução deles ser levar o homem até Deus, eles estavam levando o homem para longe de Deus. Como tem sido o seu testemunho? Como tem sido o meu testemunho? Nós estamos aproximando as pessoas de Deus ou nós estamos nos afastando dela? Então era assim que eram os sacerdotes dessa época, Senhor Jesus. Agora vamos ler capítulo 3, versículos 5 a 10. Aqui diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler até o versículo 10. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Senhor Jesus, vamos ler o 14 e o 15 também. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, Senhor Jesus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse é o quadro do povo de Israel. Aqui eles roubavam o Senhor nos dízimos e nas ofertas, que é algo louvável e é um mandamento do Senhor. É daquilo que nós recebemos dele, nós tirarmos o dízimo. E ainda mais nós ofertarmos daquilo que nós temos ao Senhor. Isso é louvável, isso é digno, isso é mandamento do Senhor. E quando nós não o fazemos, nós estamos roubando do Senhor. Porque, na verdade, tudo que nós temos já é do Senhor, é Ele que nos dá para administrarmos. Senhor Jesus. Por isso, nós não podemos roubar do Senhor. E aqui nós vemos que eles chegavam a dizer, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou servir, guardar os mandamentos? Que me aproveitou a viver a vida da igreja, a ir nas reuniões, a ir no GFCM, a ler o alimento diário? Que me adiantou fazer isso tudo? Ora, nós reputamos por felizes soberbos, ou seja, as pessoas do mundo, elas são soberbas, mas são felizes. Elas fazem o que querem, mas ainda escapam do Senhor. Você já teve esse pensamento, amado? Eu confesso que em algum momento dessa minha pequena carreira cristã, eu já tive esse sentimento. Mas aquela pessoa é do mundo, ela faz o que quer, é feliz, ganha muito dinheiro e escapa, não acontece nada com ela. Você tem esse pensamento agora, amado? Senhor Jesus, nós precisamos ver que aquilo que vem do Senhor, isso sim é real. Isso sim é algo que vem de Deus. O que as pessoas ganham no mundo é irreal, é fantasia, e o inimigo vai cobrar dela. Ó Senhor Jesus, eles cometem impiedade e ainda prosperam. Olha só, amados, por isso nós não podemos invejar a prosperidade do ímpio. Nós não podemos invejar o que as pessoas mundanas adquirem. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos doar ao Senhor. E daquilo que o Senhor nos dá, nós precisamos devolver ao Senhor, devolver à igreja. E aí sim o Senhor vai nos prosperar espiritualmente. Porque naquele dia é isso que vai contar.
é o crescimento de vida de Deus que nós tivermos, é isso que vai contar naquele dia. Não é o que nós acumularmos de riquezas físicas. Amém? Eu quero voltar no versículo, ó Senhor Jesus, no versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então hoje é o que o Senhor está falando para mim e para você. Tornai-vos para mim. Ainda que o Senhor venha, por meio de Malaquias, falar todas essas coisas, mostrar o panorama do povo de Israel, mostrar a condição do povo de Israel, o Senhor faz esse chamamento. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, o meu encorajamento para você nessa noite é: torna-te para o Senhor, volta para Ele. Ele está te chamando para que você volte para Ele e para que Ele também volte para você. Amém? Louvado seja o Senhor. E o versículo 6 também, eu quero ler esse versículo do capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a promessa que o Senhor fez para mim e para você, ela não muda. O Senhor não muda para comigo e para com você. Ele nos amou na eternidade passada, nos amou ao nos chamar para servi-lo, e Ele vai continuar nos amando. E quando nós nos tornamos para Ele, nós conseguimos desfrutar desse amor de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. E para fechar toda essa mensagem, ó Senhor Jesus, eu quero ler com vocês capítulo 4. Vamos ler o capítulo do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Para nós fecharmos. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, aleluia, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, louvado seja o Senhor, porque aqui nós vemos que há ao sol da justiça para os justos, para aqueles que temem ao Senhor, mas para aqueles que não temem o Senhor, o dia vai vir como uma fornalha para queimá-los, como diz no versículo 1. Arde como fornalha, e todos soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, serão abrasados, serão queimados. Mas para os que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Então, o mesmo sol que é de justiça e de salvação para nós que cremos no Senhor, ele vai ser também para queimar toda impureza que houver na face da terra. Então, amados, nós vemos que isso, ele está falando do dia do Senhor. O sol da justiça, ele virá naquele dia que é a volta do Senhor. E eu e você podemos testemunhar no nosso espírito que a volta do Senhor, ela já está próxima. Então, a mensagem de hoje, esse último livro do Antigo Testamento, ele é um consolo para nós, porque ele está falando para nós voltarmos a Deus. Independente do seu quadro, do seu viver, da sua situação agora, eu e você, nós podemos nos voltar ao Senhor, porque o dia do Senhor está próximo, amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero orar por você agora, pela sua família, amém? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra é tudo que nós temos, tua palavra é o nosso consolo, é o nosso fundamento, Senhor, é a nossa esperança. Toda a tua palavra, Senhor, ela é imutável, aquilo que o Senhor começou a trabalhar em nós, o Senhor há de terminar, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã,
por cada convidado, por cada inscrito nesse canal que está nos assistindo. Eu te rogo que o Senhor venha abençoar, Senhor, lavar com teu sangue, tirar todas as impurezas que há no nosso coração. Nos purifica, Senhor, em nome de Jesus, e restaura a nossa comunhão contigo, restaura o nosso coração, faz-nos voltar, Senhor, ao teu primeiro amor, faz voltar o nosso coração a ti, a tua palavra, a igreja, para a honra e glória do teu nome, que o Senhor naquele dia venha nos achar puros e dignos de reinar com o Senhor por todo o milênio. Louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado pela igreja e abençoo cada casa, cada irmão que está assistindo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, e eu te rogo também que assista os outros vídeos, aquele que você ainda não teve tempo de assistir, eu peço que você assista, também compartilhe os outros vídeos, porque todas essas palavras que o Senhor tem falado no nosso meio, é para que nós possamos voltar o coração a Ele, porque a volta do Senhor está próxima, amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, amém.